8h16. A gente vai trazer números para você novos da corrida eleitoral para a Prefeitura de São Paulo, a maior cidade do país, um dos maiores PIBs dos entes federados do Brasil e que tem agora um momento emocionante. O Murilo Hidalgo, que é o diretor-presidente do Instituto Paraná, está aqui no nosso estúdio para dividir conosco essa pesquisa que está saindo agora e que você acompanha ao vivo em tempo real no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, na Band News TV, em todo o Brasil. Murilo, bom dia. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Thaís, Pedro, Sônia e aos ouvintes da Band. É uma satisfação novamente estar com vocês. Obrigado, Murilo. Fala mais pertinho aí do microfone para todo mundo te ouvir bem. Enquanto o Murilo aguarda aqui para fazer a análise para nós, vamos então aos números que estão sendo divulgados em primeira mão no Jornal Gente dessa pesquisa realizada nos dias 19 a 22 de agosto de 2024 com 1.500 eleitores. Lembrando sempre que a margem estimada de erro é de aproximadamente 2,6 pontos percentuais. Olha, deixando claro que a pesquisa foi realizada entre os dias 19 e 22 de agosto. Novinha. 1.500 eleitores ouvidos na capital paulista e a margem de erro, que é sempre muito relevante também, para a gente entender posicionamentos, é de 2,6 pontos percentuais. Vamos aos números, Pedro Campos, da pesquisa estimulada do Instituto Paraná com a corrida à Prefeitura de São Paulo. O atual prefeito Ricardo Nunes, que disputa a reeleição do MDB, tem 24% da preferência dos pesquisados. Guilherme Boulos, do PSOL, tem 21%. Pablo Marçal, do PRTB, aparece com 17%. José Luiz da Atena, do PSDB, tem 13%. Tabata Amaral tem 7%. Marina Helena tem 3%. Os outros candidatos não somam 1%. Thaís. Murilo Hidalgo, queria já te dar aqui as boas-vindas e pedir para você explicar para quem está conosco aqui no Jornal Gente esse primeiro resultado em relação à última pesquisa, Murilo. Quem subiu, quem manteve, quem teve redução no número de intenções de voto, segundo o Instituto Paraná. Olha, Thaís, pela nossa pesquisa, a gente poderia falar aqui, sem medo sem nenhuma dúvida, que o prefeito Ricardo Nunes e Guilherme Boulos estariam empatados tecnicamente na margem de erro, da mesma maneira que Pablo Marçal e Guilherme Boulos estariam empatados dentro de uma margem de erro, poderiam estar empatados, né? Em relação à pesquisa passada, tanto o prefeito quanto o Guilherme Boulos, eles caíram em relação à pesquisa passada, e quem subiu muito, mas muito mesmo, é o candidato Pablo Marçal. Por que o Marçal está crescendo, Murilo? Olha, Pedro, primeiro que ele era um candidato do pelotão da frente, que era o menos conhecido. Você tinha o prefeito bem conhecido, Guilherme Boulos bem conhecido, da Atena super conhecido, ele era o menos conhecido. E principalmente depois, não tenho dúvida, que eu sempre falei aqui, depois do debate da Band, ele ganhou um protagonismo, ele se tornou muito conhecido, certo? Não propriamente, ao meu ver, pelo desempenho que ele teve aqui, mas sim pelos cortes, pela força da sua rede social. Cláudio Humberto, Sônia Blota, perguntas aqui para o Murilo Hidalgo, que está no nosso estúdio a respeito desse cenário que nós estamos mostrando. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre rejeição, sobre segundo turno, vamos trazer outros números da pesquisa, Cláudio Humberto. Olá, Murilo, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. Você mencionou a queda tanto de Ricardo Nunes quanto a de Guilherme Boulos, né, entre a primeira pesquisa realizada este mês e esta agora que estamos divulgando. Ricardo Nunes caiu ali oscilou, né, de 25 para 24,1, 25,1 para 24,1. A queda de Boulos foi um pouco mais expressiva, de 23 para 21. Bom, depois falamos do Pablo Marçal, que parece estar se transformando aí numa espécie de fenômeno eleitoral, ele que não é do meio, né? Eu queria saber o seguinte, o que é que você acha que pode ter acontecido para a queda de 23,2 para 21,9, para a casa de 21, do Guilherme Boulos? Foram os ataques? Ele foi foi alvo mesmo, assim, preferencial do candidato Pablo Marçal. Você acha que tem isso a ver ou não? Ou aí uma acomodação? Olha, Cláudio, está na margem de erro ainda a queda dele. Então a gente tem que
ter um pouco mais de cautela. Vamos ver as próximas pesquisas. Mas não tenho dúvida, os ataques do Pablo Marçal ao Guilherme Boulos e o desempenho, né, principalmente nas redes sociais. As redes sociais do Pablo Marçal são fortíssimas, assim, são poderosas, a gente poderia dizer. A gente vai sentir isso quando começar o horário eleitoral na TV e no rádio, onde tanto o prefeito quanto o Guilherme Boulos terão muito mais tempo de TV do que seus oponentes. Ali vai haver um equilíbrio. Então vamos aguardar as próximas semanas, mas não tenho dúvida, respondendo, que foi o ataque do candidato Pablo Marçal. Murilo, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal Gente mais uma vez. Como você disse, foi o debate da Band definindo aí esse quadro que a gente está acompanhando aqui com exclusividade da Paraná Pesquisas. Olha, Murilo, assim, antes mesmo da pesquisa sair do forno, a gente já notava o crescimento de Marçal pelo seguinte, olhando as redes. A família Bolsonaro começou a atacar Marçal, assim, de uma forma assim, muito, muito forte. Eu queria que você falasse o que é esse sintoma, o que isso significa, né? Isso pode pulverizar aí a ala da direita, o bolsonarismo, porque ao mesmo tempo existe Ricardo Nunes, que em tese foi apoiado por Bolsonaro, mas agora existe, por exemplo, eu assisti o vídeo do Eduardo Bolsonaro acabando com o Pablo Marçal nas redes ontem. Queria que você fizesse esse retrato aí pra gente. Olha, Sônia, muito bem questionado isso. Se a gente for ver há 10 dias atrás, você tinha até um aceno da família Bolsonaro ao Pablo Marçal, com alguns elogios, certo? Então, depois... Até uma declaração do presidente Jair Bolsonaro, não é, Murilo, que teria ali despertado algum tipo de irritação na campanha de Ricardo Nunes, porque ele falou o seguinte, Ricardo Nunes não é o candidato dos meus sonhos. Para quem apoia, isso é um balde de água fria, né? Exatamente, Thaís. E você vê que de 3 dias para cá mudaram completamente de opinião. Ao meu ver, isso, Sônia, se deve também ao fato de já estarem enxergando, vamos supor, aqui é tudo suposição que eu vou falar, que o Pablo Marçal vá ao segundo turno e perca a eleição. Pablo Marçal, não tenho dúvida, candidato a presidente do Brasil em 2026. Vai gostar da brincadeira, certo? Então, o que acontece? Pode ser já um fenômeno de divisão da direita, de divisão do bolsonarismo. Então, eu acho que a família Bolsonaro começa a enxergá-lo também como um possível adversário para frente, principalmente pela idade. Eu te diria que não será um adversário tão a Jair Bolsonaro, que inclusive até o momento está inelegível, mas sim aos filhos, né? Que tem a mesma faixa etária e vai competir para frente numa mesma camada de eleitores da direita. Olha, deixa eu repetir aqui então os números principais da pesquisa estimulada do Instituto Paraná na corrida para a Prefeitura de São Paulo. Ricardo Nunes, 24,1%, Guilherme Boulos, 21,9%, Pablo Marçal, 17,9%, Datena, 13,2%, Tabata Amaral, 7,3%. Esses números que a gente vai mostrar agora, na próxima colocação aqui para vocês, são os números da pesquisa espontânea. A pesquisa espontânea, ela mede não só o conhecimento que o eleitor tem do candidato, mas também qual é a margem de indecisos, que começa a cair no determinado momento da corrida eleitoral. Nesse último levantamento, não responderam em quem vão votar para a Prefeitura de São Paulo, 41,7% dos entrevistados pelo Instituto Paraná. Ricardo Nunes lidera também na espontânea, 15,1%, Guilherme Boulos 13,7%, Pablo Marçal 10,9%, Datena 6,1%. Murilo, análise agora sobre esses números da pesquisa em que, sem ser estimulado, o entrevistado responde em quem vai votar no mês de outubro. O que esses números mostram, Murilo? Mostram o equilíbrio, né? Mostram o equilíbrio, que dentro da margem a gente poderia dizer que até estariam empatados tecnicamente. Você vê que já o eleitor já começa a falar muito mais que pesquisas anteriores, né? Já diminui muito o não sabe o nenhum e mostra também o crescimento expressivo em relação à pesquisa passada do candidato Pablo Marçal. E o número de indecisos está caindo, Murilo? Está caindo. A cada pesquisa na espontânea vai cair porque o assunto agora é a eleição, né? A eleição, os candidatos dão entrevistas praticamente todos os dias, começa a entrar na pauta da cidade de São Paulo. E lembrando que o horário eleitoral gratuito obrigatório no rádio e na TV aberta começa na próxima sexta, daqui exatamente uma semana, e aí também pode haver algum tipo de repercussão, não é? Porque alguns candidatos têm mais tempo e outros candidatos têm menos tempo de exposição. Mais uma pergunta, Cláudio?
Sim. Eu queria aprofundar um pouco essa questão do Pablo Marçal, né? Porque o Datafolha também deu basicamente que esses três estão em empate técnico, né? Ricardo Nunes, Guilherme Boulos e o Pablo Marçal. Só uma inversão de posições, com o Pablo Marçal em segundo, etc. O que eu queria saber é o seguinte, Murilo, pela sua experiência e como profissional de pesquisa, muito experiente, né? Muito calejado nessas coisas. O crescimento do Pablo Marçal é de fato impressionante, né? De uma pesquisa para outra. Estamos falando de o quê? 2 semanas, né? Enquanto os adversários principais caíram, né? Esse movimento, digamos assim, de queda e de subida de uns e de outros, não indica Pablo Marçal no segundo turno? É cedo, eu considero que ainda é cedo para falar, Cláudio, porque a partir de agora, com esse crescimento do Pablo Marçal, ele vai passar a ser alvo, não tenho dúvida, ele passa a ser alvo tanto de Ricardo Nunes quanto de Guilherme Boulos. Vamos ver se ele sobrevive, certo, aos ataques. Propriamente, assim, eu te diria que há 48 horas a família Bolsonaro entrou em guerra com ele. Vamos ver se isso vai causar algum efeito ou será um efeito positivo ou negativo para ele. Vamos ver as próximas pesquisas, certo, como elas virão. Ou se estagnou também, ou se cresceu dentro de uma bolha, né? Nós vamos ver isso nas próximas pesquisas. Você está acompanhando a divulgação em primeira mão aqui, Sônia, da Pesquisa Paraná. Rapidinho, Sônia, só passando aqui o segundo turno, antes da sua pergunta, já passo para você. Vamos ver o que o Murilo conseguiu levantar com a sua equipe a respeito do segundo turno, porque é mais do que claro que vamos ter um segundo turno em São Paulo por esse bololô todo. Com várias possibilidades, né, Pedro? O segundo turno, nesse momento, ainda está indefinido, né? Ricardo Nunes contra Guilherme Boulos, o atual prefeito tem 50% e Boulos tem 34%. Esse é o cenário de hoje, segundo o Instituto Paraná Pesquisas, tá aí. Paraná Pesquisa também fez simulações aqui de outras possibilidades de segundo turno, por exemplo, Guilherme Boulos e Pablo Marçal. Nesse caso aqui, Guilherme Boulos vence 42,9% contra 38,3% de Pablo Marçal. E ainda um terceiro cenário que é traçado pelo Paraná Pesquisas, envolvendo Ricardo Nunes e Pablo Marçal. Pedro. Ricardo Nunes, nesse cenário, tem 52%, Pablo Marçal tem 25%, Thaís. Na possibilidade de segundo turno entre o prefeito Ricardo Nunes e José Luiz da Atena, Ricardo Nunes teria hoje 52,5% dos votos, da Atena 32,1%, segundo a pesquisa do Instituto Paraná. Guilherme Boulos está torcendo, Murilo, para que Pablo Marçal vá para o segundo turno? Não tenho dúvida, Thaís. Eu acho que é a chance dele. Pelas pesquisas é a chance dele. Pela realidade de hoje é a chance dele. E você viu o prefeito Ricardo Nunes muito claro como se hoje já sendo a segunda opção, tanto do voto do Boulos quanto do voto de Datena e do próprio Pablo Marçal. Isso decide uma eleição. Isso né? decide uma eleição. Outro lado, né? Oi? De outro lado, né, Murilo, o que a gente vê é que o voto conservador em São Paulo é muito mais expressivo do que o voto da esquerda, né? Então, assim, ainda que o eleitor vote em Pablo Marçal ou no Ricardo Nunes em primeiro turno, no segundo turno certamente votarão no mesmo candidato, aquele que vai enfrentar não sei o candidato não, hein, de extrema esquerda. O Pablo Marçal, não sei não, hein? O Ricardo Nunes, com certeza, o voto vai. Agora, em relação ao Pablo Marçal, não sei o que o Murilo acha. Ele pode assustar uma parcela do eleitorado ali mais pro meião, não? Mas, ao mesmo tempo, São Paulo tem um histórico de votar em pessoas inusitadas, assim, de protesto. A gente precisa também voltar lá atrás e ver o perfil do eleitor. O que eu queria até saber do nosso querido Murilo. Ô, Murilo, a gente estava falando, né, que essa semana a gente já poderia entrar nas propostas. Pelo jeito, vai continuar nos ataques políticos e na polarização, não? Com certeza. Eu acho que ainda vamos continuar nisso até setembro. Eu acho que até o 7 de setembro vai continuar os ataques, principalmente... assim, a primeira semana no horário eleitoral, Sônia, com certeza vai ser uma semana educada por parte dos candidatos, né? Vão se apresentar aquela história toda. Eu acho que a partir de 5, 6 dias de programas eleitorais, começa-se principalmente ataques, principalmente se o Pablo Marçal continuar subindo.
Eu acho que se o Pablo Marçal continuar subindo, tanto o Guilherme Boulos quanto o Ricardo Nunes, que hoje os dois se sentem ameaçados, eu não te diria que é possível um segundo turno entre Ricardo Nunes e Pablo Marçal? É possível sim. É possível um segundo turno sem o prefeito? É possível sim. É possível sem Pablo Marçal? É possível sim. Então, quer dizer, hoje... possível sem o Boulos? É possível sim, Cláudio. Então, o que acontece hoje... O que eu queria só dizer é o seguinte, só observar aqui os comentários da Thaís e do Pedro. Aquele meião, Thaís, se terá dificuldades de votar no sujeito como o Pablo Marçal, dificuldade maior terá de votar no candidato de extrema esquerda, né? Então, assim, eu tenho a impressão que, ao fim e ao cabo, ambos, tanto o Boulos quanto o Pablo Marçal, tem que vestir ali a fantasia de bonzinhos, né, para tentar ciscar para dentro, né, esses votos assim da meiuca, né. Mas eu estou achando que o Pablo Marçal continua sendo subestimado pelos adversários, enfim, é preciso prestar atenção. Ele subiu demais e os outros, se não estacionaram, caíram demais para ser ignorado. E é difícil, pelas últimas eleições, não é? A gente tirar ali o que é o eleitor de São Paulo. Por exemplo, a gente tem estados e cidades em que a esquerda vence sempre. A gente tem alguns lugares em que a direita dá de goleada, não é? E segue dessa forma. São Paulo já elegeu prefeitos como Paulo Maluf, Celso Pita, João Dória... Erundina. Já elegeu Erundina, Luiz Erundina com Marta 30% Suplicy, Fernando Haddad, lá atrás Jânio Quadros, já elegeu José Serra, elegeu agora, recentemente, prefeitos mais ligados ao centro político, como o prefeito Bruno Covas, de quem Ricardo Nunes era vice. Ou seja, olhando para o histórico, parece que cabe tudo aqui nessa cidade, né, Murilo? E outro detalhe, se a gente somar Datena, Tabata e Marina Helena, nós chegamos a 20% do eleitorado. Sim. Certo? Também é um percentual grande. E outra coisa, se houver a polarização, eles tendem a minguar, eles tendem a diminuir. Certo? E quem será o beneficiado com esses votos? Numa voto polarização, útil lá no final, né? Numa polarização lá no final. Numa polarização, acho então, que Marçal, não. Esse eleitorado é que pode decidir, Pedro, quem irá ao segundo turno. Certeza. No final em São Paulo. Murilo, já a gente vai falar das rejeições. Antes eu queria te perguntar o seguinte: o Instituto Paraná também mede ali, de acordo com faixa etária, de acordo com grau de instrução, enfim, com outras características do eleitorado, os melhores e os piores desempenhos de cada candidato. Aí ele sabe onde ele vai bem, onde ele vai mal, onde ele pode melhorar e onde ele já está num topo. Quais são esses fatores envolvendo Ricardo Nunes, Guilherme Boulos, Pablo Marçal e José Luiz Datena? Onde eles vão bem e onde eles ainda têm espaço para crescer? Olha, Thaís, o prefeito Ricardo Nunes, quanto mais idade tem, mais votam nele, certo? Quanto mais idosas as pessoas são, mais votam nele. O Pablo Marçal é o inverso. Quanto mais jovem, mais vota nele. O Guilherme Boulos, o melhor desempenho dele são com as pessoas que têm curso, por faixa etária mais ou menos igual, e as pessoas que têm curso superior completo ou incompleto. Datena tem desempenho melhor entre mulheres do que entre homens também, Exatamente. Né? Exatamente. Murilo, qual é o tamanho da faixa dos jovens aqui do eleitorado de São Paulo? Eu pergunto isso pelo seguinte: o que se diz hoje é que o Pablo Marçal está crescendo principalmente pelo desempenho que ele tem nos cortes, nas redes. Ele fala mais abertamente com esse público do que com o público mais sênior, que tem hoje em dia acesso à comunicação, mas não está tão ligado em plataformas como TikTok e essas coisas todas. Você tem mais ou menos uma ideia do tamanho do eleitorado dessa faixa mais jovem, que é o ponto de ataque aí, de atenção da candidatura do Pablo Marçal, Murilo? Um minutinho só, eu já te... Então, enquanto o Murilo pega o dado atualizado, queria lembrar outra coisa, né, Pedro? Quando começar agora o horário eleitoral gratuito, aqueles partidos, aqueles candidatos que fecham com os partidos que têm maior número de representantes na Câmara e fecham maior arco de alianças, têm maior tempo na propaganda no rádio e na televisão. Nesse caso, Ricardo Nunes é o atual prefeito de São Paulo e é aquele que tem o maior tempo a partir da próxima sexta-feira. Pablo Marçal, que é de um partido bem pequeno, o PRTB,
Não vai aparecer no horário político obrigatório. Ou seja, quando também começar o horário político, esse elemento é um elemento de muito peso. Você já conseguiu achar um número aí, Murilo? Olha, 16 a 24 anos, Pedro, é em torno de 10%, 25 a 34, 18%, 35 a 44 anos, 21%, 45 a 59 anos, 26%, 60 anos ou mais, 25%. Tá? Dividido, né? É dividido. Murilo, outra coisa que antes da Thaís perguntar de rejeição, queria te fazer mais uma pergunta, que é a seguinte. A gente pode comparar o Pablo Marçal ao Jair Bolsonaro de 2018? Eu te diria que sim e não, Pedro. Porque o Jair Bolsonaro, ele tinha 6, 7 mandatos de deputado, né? O Jair Bolsonaro era político. Sim. O Pablo Marçal... Não é. Não é. Quer dizer, ele entrou agora. Essa é uma diferença que, na tua avaliação, é bem importante para ser pontuada no momento desse da campanha. Com certeza. Segundo, Pablo Marçal é muito mais jovem do que era Bolsonaro na época. Certo? Muito mais. Essa diferença é positiva ou é negativa? Olha, Cláudio, é difícil, cada momento Eu acho que o principal foco do Pablo Marçal nesse momento é a política. Coisa que o Bolsonaro, lá atrás, ele não poderia vender muito isso. Certo? E só para pegar esse gancho antes... não vai ter, por exemplo, denúncias dele, não vai ter críticas dele ao passado político dele, né? Como ele votou, como ele não votou, certo? Como que ele se postou lá atrás, apoios que, certo? Como isso não vai ter com relação a ele, coisa que tinha com relação a Jair Bolsonaro. Ambos são de direita, ambos vêm com um discurso forte, certo? Se considerar, mas a grande diferença que eu vejo é a política em relação que o Bolsonaro não era um apolítico, né? Ele já tinha 6, 7 mandatos, se eu não me engano, aqui de deputado. Já tinha uma história. Só para pegar esse gancho rapidamente, antes do próximo gráfico, Murilo, essa questão dos debates, por exemplo, dos 3 candidatos não irem ao debate em que Pablo Marçal estivesse presente, né? O que aconteceu aí na última semana com o debate da FAP, etc. Como é que você avalia isso? Uma hora vão ter que se enfrentar. Olha, Sônia, com as pesquisas divulgadas dessa semana, eu tenho certeza que se o debate fosse segunda-feira, todos iriam. Você entendeu? Porque a realidade mudou, né? A realidade mudou e eles precisam enfrentar o Pablo Marçal. Eu acho um erro não irem, certo? Principalmente que passa a ideia que estão com medo, né? Estão com medo de alguma coisa, de enfrentá-lo. Isso é muito ruim, certo? Então, eu acho que as estratégias, a partir da próxima semana, mudam completamente com a divulgação das pesquisas dessa semana. Eu vou mostrar agora para você quais são os resultados da pesquisa do Instituto Paraná na medição das rejeições. Aquele eleitor que diz que não votaria em determinado candidato de jeito nenhum. Isso aqui é muito relevante, principalmente em cenários de segundo turno. A gente costuma dizer que um segundo turno é também uma guerra de rejeições. Nessa última pesquisa do Instituto Paraná, Guilherme Boulos é quem tem a maior rejeição. Ele tem 32,7% de rejeição. Pablo Marçal vem em segundo, com 25,7%. José Luiz da Atena, 19,5% de rejeição. Ricardo Nunes, 15,4% de rejeição. Nessa consideração aqui, Murilo, Guilherme Boulos tem um dado negativo para ele e o prefeito Ricardo Nunes tem um dado positivo no cenário de segundo turno, né? Sim, isso fica claro porque que o prefeito ganha com uma certa facilidade seus adversários no segundo turno, como você mesmo falou, Thaís. Aqui fica claro, porque ele tem uma rejeição bem menor do que Boulos e Pablo Marçal. E não tenho dúvida, na radicalização dos dois, tanto do um quanto do Boulos e do Marçal se radicalizarem, o que vai, nesse aspecto, beneficia o prefeito Ricardo Nunes. Agora, Murilo, o prefeito Ricardo Nunes certamente é aquele dos 3 principais candidatos o que mais sofre, né? O que mais vai sofrer, enfim, talvez venha a ser aquele de quem os 2 adversários vão tirar mais votos, né? E ele tem um comportamento meio, passa uma imagem de um sujeito bonzinho, né? Que não enfrenta, não briga, etc. Você acha que com o ambiente polarizado da política brasileira, na cidade de São Paulo não é diferente, o prefeito precisa mudar de atitude para, enfim, eventualmente estancar essa sangria? Cláudio, são questões de estratégia, né? Vamos ver como a campanha dele vai analisar os dados das pesquisas, né? Para tentar mudar ou não. Mas ele tem um perfil mais calmo também. É muito difícil mudar esse perfil. Eu acho que pode ser uma aposta dele, apostar no equilíbrio, né? Apostar que ele é uma pessoa mais calma, mais tranquila. Pode ser uma aposta em relação aos dois. Tudo isso, Cláudio, não tenho dúvida que será definido pelas próximas pesquisas.
certo? Se o Pablo Marçal continuar crescendo em cima de uma agressividade, em cima dos seus adversários, não tenho dúvida que os dois, tanto Boulos quanto o Ricardo Nunes, principalmente o prefeito, vai ter que mudar a sua postura. Mas, uma coisa muito clara, vou repetir aqui, tanto a situação de Boulos quanto de Ricardo Nunes, hoje eu considero igual em relação a Pablo Marçal. Qualquer um dos dois, se o Pablo Marçal continuar crescendo, pode bailar e ficar fora do segundo turno. Murilo, fazia tempo que a gente não via uma situação tão interessante para quem gosta de acompanhar a pesquisa eleitoral, para quem gosta de analisar quadros. Isso aqui é um prato cheio, não é? Porque fazia tanto tempo que a gente não via tantas possibilidades em aberto nesse momento da corrida eleitoral em São Paulo, né, Murilo? E outra coisa, Thaís, a gente viaja pelo Brasil... Um parque de diversões. A gente viaja pelo Brasil inteiro e, felizmente ou infelizmente, a campanha de São Paulo nacionalizou. Hoje o Brasil inteiro... Tanto é que nós estamos abrindo espaço aqui num horário absolutamente nacional para discutir a situação de São Paulo, que tem impacto em todo o Brasil e tem esse quadro diferente, como pontuou bem a Thaís. Agora, tem algumas questões aí por trás desse jogo, do que está acontecendo em São Paulo, que são interessantes. O prefeito está tentando a reeleição, então ele tem a máquina para, de alguma forma, trabalhar. Ele tem o apoio do governador do estado de São Paulo, que é um pré-candidato à presidência da República. Ele tem o apoio do Gilberto Kassab, que para quem é de São Paulo, para quem é do Brasil, o Kassab era ministro da Dilma e virou ministro do Temer. Não precisa falar mais nada também, a respeito das articulações políticas. Um grande articulador político. Um número grande de partidos que vai dar a Ricardo Nunes o maior tempo no horário, não é isso, Exatamente. Murilo? Ele tem o maior tempo disparado de TV e rádio. Quer dizer, as condições para entrar em campo, quando começar o mês de setembro, o Ricardo Nunes tem uma boa vantagem. Ele tem o maior número de vereadores na rua pedindo voto, é do Ricardo Nunes também, por causa dos partidos aliados. Então, quer dizer, ele tem um monte de vantagem, mas vamos ver se isso vai prevalecer, né? Porque o Pablo Marçal, como a gente disse, é um fenômeno. Ele, depois do debate da Band, quem diria isso, Pedro? Quer dizer, que ele viria aqui e se tornaria conhecido praticamente no Brasil inteiro. É verdade. Quer dizer, ele criou um fato, né? E aí, ao mesmo tempo, Murilo, Guilherme Boulos aposta na capacidade de transferência de popularidade e, consequentemente, de votos do presidente Lula. Tem a clara expectativa de que Lula seja muito ativo durante a campanha eleitoral em São Paulo. Como é que a gente mede a capacidade de um político transferir votos, transferir prestígio? Olha, Thaís, nós vamos ver sábado. Ontem a informação que o Lula fará um comício com Guilherme Boulos no sábado aqui em São Paulo. Terá um evento, não sei se a palavra é comício. Vamos ver o que o Lula vai falar. Que com certeza a fala do Lula vai para milhões de pessoas em São Paulo. Ele vai ter frases de impacto, ele vai mirar mais Pablo Marçal, ele vai mirar o prefeito. Quem ele vai mirar nas falas dele? Então isso a gente vai ver a partir de sábado. E aí tem um teto também, porque assim, quem indica voto no Boulos é eleitor do PT, eleitor do PSOL, é o eleitor mais à esquerda, né? Eu acho difícil eles terem ali uma penetração em outros pontos, né, Murilo? Não sei se eu estou errado na minha avaliação, mas é esse eleitorado que está sempre nessa margem nas últimas eleições aqui em São Paulo. Exatamente, mas... outro comentário que eu acho muito importante do Pablo Marçal. O Pablo Marçal também tirou o voto do Boulos, principalmente nos mais jovens. Os mais jovens, na faixa de 16 a 24 anos, a maioria era Boulos. E hoje eles passaram para o Marçal. O que mostra que essa juventude, eles são muito mais conectados do que esquerdistas. Que a gente achava... Mas isso é muito importante que você está falando, Murilo, porque aqui na Europa, o que a gente nota em termos de fenômeno, os mais jovens estão votando mais à direita. Isso. Os bem mais jovens, que o primeiro voto está sendo... Tanto que está tendo uma guinada aqui no continente. Isso é um comportamento que a gente precisa aí ficar de olho, que eu acho que é uma tendência mundial. Uma outra dúvida, Murilo, é a seguinte. Essa estratégia da família Bolsonaro de vir a público nas redes sociais para bater em Pablo Marçal, não pode trazer algum tipo de benefício para a candidatura de Marçal? Pelo menos mais visibilidade? Exatamente, Thaís. Porque se a gente for ver, tem uma grande parcela também que não vota em candidato apoiado pelo Bolsonaro. Quer dizer, tudo isso a gente vai sentir nas próximas pesquisas. É muito ingrediente para colocar junto. Como embolou. Como embolou. Mas de outro lado, assim, esse Pablo Marçal, assim, ele é novato, mas ele tem uns lances interessantes, assim, que acaba provocando, embaralhando a cabeça, por exemplo, dos bolsonaristas. Ele espalhou nas redes sociais vídeos de elogios ao Bolsonaro.
elogios, que, olha, é difícil de ouvir de bolsonarista, né? Tal a eloquência Verdade, do elogio, etc. Então aquilo ali, os caras olham assim e dizem, olha, o Nunes faz de conta que não tem o apoio do Bolsonaro. E aí tem um cara defendendo o Bolsonaro, eu vou votar nele, né? O bolsonarista raciocina dessa maneira. Enfim, é tudo muito curioso, muito interessante de acompanhar. E essa pesquisa mostra que, na verdade, não é Murilo, tudo pode acontecer entre esses três candidatos aí. A gente quer saber quando vem a próxima, Murilo. Eu quero mais números. De 15 em 15 dias agora estaremos aqui, Thaís. Combinadíssimo. Então aqui a gente divulgou em primeira mão para você no Jornal Gente essa pesquisa do Instituto Paraná com a corrida para a Prefeitura de São Paulo. Obrigada, Murilo. Volte sempre aqui. Eu que agradeço, sempre à disposição dos amigos da Band. Para você que perdeu os números aí, é só acessar as redes sociais da Rádio Bandeirantes, da Band News TV, que logo mais você já vai ter acesso ao levantamento completo do Instituto Paraná Pesquisas. Na sequência tem outras notícias dessa sexta-feira. Continue conosco. Rede Bandeirantes de Rádio.